Boa noite, texto coletânea de Herávio Siqueira, onde estarei dando início aqui à leitura extraída de Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Introdução. O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem de liberdade e força de libertação. Esta verdade essencial tornou-se, nos últimos anos, objeto da reflexão dos teólogos, com uma nova atenção que em si mesma é rica de promessas. A libertação é, principalmente a libertação da escravidão radical do pecado. Seu objetivo ou seu termo é a liberdade dos filhos de Deus, que é dom da graça. Ele se exige por alguma consequência lógica. A libertação tem muitas outras escravidões de ordem cultural, econômica, social e política, que, em última análise, derivam todas do pecado e constitui outros tantos obstáculos que impedem os homens de viver segundo a própria dignidade, discernir com clareza o que é fundamental e o que faz parte das consequências é condição indispensável para uma reflexão teológica sobre a libertação. Na verdade, diante da urgência de ordem terrena e temporal, dando a impressão de relegar ao segundo plano a libertação do pecado e, portanto, de não abrir-lhe praticamente a importância primordial que lhes compete. A apresentação dos problemas por eles proposta torna-se, por isso, confusa e ambígua. Outros, com a intenção de chegarem a um conhecimento mais exato das causas das escravidões que desejam eliminar, servem-se sem a suficiente precaução crítica de instrumentos de pensamento que é difícil e até mesmo impossível purificar de uma inspiração ideológica incompatível com a fé cristã e com as exigências éticas que dela derivam. A Congregação para a Doutrina da Fé não pretende tratar aqui o vasto tema da liberdade cristã e da libertação em si mesmo. Propõe-se fazê-lo em um documento posterior, no qual porá em evidência de maneira positiva toda a sua riqueza, tanto para a doutrina como para a prática. A presente instrução tem uma finalidade mais precisa, mais limitada, que é chamar a atenção dos pastores, dos teólogos e de todos os fiéis para os desvios e perigos de desvio, prejudiciais à fé e à vida cristã, inerentes a certas formas de teologia da libertação que usam de uma maneira insuficientemente crítica conceitos assumidos de diversas correntes de pensamento marxista. Esta advertência não deve, de modo algum, ser interpretada como uma desaprovação de todos aqueles que querem responder generosamente e com autêntico espírito evangélico a
opção preferencial pelos pobres, nem pode, de maneira alguma, servir de pretexto para aqueles que se refugiam numa atitude de neutralidade e de indiferença diante dos trágicos e graves desvios ideológicos que ela aponta, levam inevitavelmente a trair a causa dos pobres, mas do que nunca. Convém que grande número de cristãos com uma fé esclarecida e decididos a viver a vida cristã na sua totalidade se empenham por amor a seus irmãos, desertados, oprimidos ou perseguidos na luta pela justiça, pela liberdade e pela dignidade humana. Hoje, mais do que nunca, a Igreja propõe-se condenar os abusos, as injustiças e os atentados à liberdade, onde quer que eles aconteçam, e quaisquer que sejam seus autores, e lutar com os seus próprios meios pela defesa e promoção dos direitos do homem, especialmente na pessoa dos pobres. Primeiro, uma inspiração. Uma aspiração. A poderosa e quase irresistível aspiração dos povos à libertação constitui um dos principais sinais dos tempos que a Igreja deve perscrutar ou interpretar à luz do Evangelho. Este fenômeno marcante de nossa época tem uma amplidão universal, manifesta-se, porém, em formas e em graus diferentes, conforme os povos. É, sobretudo, entre os povos que experimentam o peso da miséria e entre as camadas desertadas que esta aspiração se exprime com vigor. Número 2. Esta inspiração traduz a percepção autêntica, ainda que obscura, da dignidade do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Rebaixada a menosprezada por múltiplas opressões culturais, políticas, raciais, sociais, econômicas, que muitas vezes se acumulam. 3. Ao revelar-lhe a sua vocação de filho de Deus, o Evangelho suscitou no coração dos homens a exigência e a vontade positiva de uma vida fraterna, justa e purifica, na qual cada pessoa encontrar o respeito e as condições de sua autorrealização espiritual e material. Esta exigência encontra-se, sem dúvida, na raiz da aspiração de que falamos. 4. Por consequência, o homem já não está disposto a sujeitar-se passivamente ao peso esmagador da miséria, com suas sequelas de morte, doenças e depauperamento. Sente profundamente esta miséria como uma intolerável violação da sua dignidade original. Muitos fatores, entre os quais é preciso incluir o fermento evangélico, contribuíram para o despertar da consciência dos oprimidos. Número 5. Já não se ignora mesmo
os segmentos da população ainda dominados pelo analfabetismo, que, graças ao maravilhoso progresso das ciências e das técnicas, a humanidade em constante crescimento demográfico será capaz de assegurar a cada ser humano um mínimo de bens exigidos pela sua dignidade de pessoa. Número 6. O escândalo das gritantes desigualdades entre ricos e pobres, quer se trate de desigualdades entre países ricos e países pobres, ou de desigualdade entre camadas sociais dentro de um mesmo território nacional, já não é tolerado. De um lado, atingiu-se uma abundância jamais vista até agora, que favorece o desperdício, e de outro lado, vive-se ainda numa situação de indigência marcada pela privação dos bens de primeira necessidade, de modo que já não se conta mais o número de vítimas da subnutrição. Número 7. A falta de equidade e de sentido de solidariedade nos intercâmbios internacionais reverte de tal modo em benefício dos países industrializados que a distância entre ricos e pobres aumenta sem cessar. Daí sentimentos de frustração entre os povos do terceiro mundo e a ação de colonialismo econômico lançada contra os países industrializados. Número 8. A recordação dos estragos causados por um certo tipo de colonialismo e de suas consequências havia muitas vezes feridas e traumatismos. 9. A sé apostólica, na linha do Concílio Vaticano II, bem como as conferências episcopais, não tem cessado de denunciar o escândalo que constitui as gigantescas corridas armamentistas, que, além das ameaças que faz pesar sobre a paz, absorver enormes somas em uma parcela das quais seria suficiente para acudir às necessidades mais urgentes das populações privadas do necessário. Parte 2. Expressões desta aspiração. Número 1. A aspiração pela justiça e pelo reconhecimento efetivo da dignidade de cada ser humano. Como qualquer outra aspiração profunda, exige ser esclarecida e orientada. 2. Com efeito, é um dever usar discernimento acerca das expressões teóricas e práticas desta aspiração, pois existem numerosos movimentos políticos e sociais que se apresentam como porta-vozes autênticos da aspiração dos pobres e como habilitados, mesmo com o recurso a meios violentos, a realizar as transformações radicais que poriam fim à opressão e à miséria do povo. 3. Deste modo, a aspiração pela justiça encontra-se muitas vezes prisioneiras da ideologia que ocultam pervertem o seu sentido, propondo a luta dos povos para a sua libertação, objetivo que se opõe à verdadeira finalidade
da vida humana, empregando meios de ação que implicam o recurso sistemático à violência, contrários a uma ética que respeite as pessoas. Número 4. A interpretação dos sinais dos tempos à luz do Evangelho. Exige, pois, que se perscrute o sentido de aspiração profunda dos povos pela justiça, mas, ao mesmo tempo, que se examine com um discernimento crítico as expressões teóricas e práticas são componentes desta aspiração. Parte 3. A libertação, tema cristão. Número 1. Considerada em si mesma a aspiração pela libertação, não pode deixar de encontrar eco amplo e fraterno no coração e no espírito dos cristãos. 2. Assim, em consonância com esta aspiração, nasceu o movimento teológico e pastoral, conhecido pelo nome de teologia da libertação. No primeiro momento, nos países de América Latina, marcados pela herança religiosa e cultura do cristianismo, em seguida nas outras regiões do terceiro mundo, bem como em alguns ambientes dos países industrializados. Número 3. A expressão a teologia da libertação designa, primeiramente, uma preocupação privilegiada, geradora de compromisso pela justiça, voltada para os pobres e para as vítimas de opressão. A partir desta abordagem, podem ser distinguir diversas maneiras, frequentemente inconciliáveis, de conceber a significação cristã da pobreza e o tipo de compromisso pela justiça que ela exige. Como todo movimento de ideias, as teologias da libertação englobam posições teológicas diversificadas, suas fronteiras doutrinais são mal definidas. Número 4. A aspiração pela libertação, como o próprio termo indica, refere-se a um tema fundamental do Antigo e do Novo Testamento. Por isso, tomada em si mesma, a expressão teologia da libertação, é uma expressão perfeitamente válida, designa, neste caso, uma reflexão teológica centrada no tema bíblico da libertação e da liberdade e na urgência de suas incidências práticas. A convergência entre a aspiração pela libertação e as teologias da libertação não é, pois, fortuita. O significado desta convergência não pode ser compreendida corretamente senão à luz da especificidade da mensagem da revelação autenticamente interpretada pelo magistério da Igreja. 4. Fundamentos bíblicos. Primeiro, uma teologia da libertação corretamente entendida constitui, pois, um convite aos teólogos a aprofundarem certos temas bíblicos essenciais com o espírito atento às graves e urgentes questões atual, a aspiração pela libertação e os movimentos da libertação mais ou menos
Fiel dessa aspiração, põe a igreja. Não é possível esquecer por um só instante as situações de dramática miséria de onde brota a interpretação mais assim lançada aos teólogos. Número 2. A experiência radical da liberdade cristã constitui aqui o primeiro ponto de referência. Cristo, nosso libertador, libertou-nos do pecado e da escravidão da lei e da carne, que constitui a marca da condição do homem pecador. Pois a vida de graça, fruto da justificação que nos torna livres. Isto significa que a mais radical das escravidões é a escravidão do pecado. Há demais formas de escravidão encontram, pois, na escravidão do pecado, a sua raiz mais profunda. É por isso que a liberdade no pleno sentido cristão, centralizada, caracterizada pela vida no Espírito, não pode ser confundida com a licença de ceder aos desejos da carne. Ela é a vida nova na caridade. 3. As teologias da libertação recorrem amplamente à narração de livros do Êxodo. Este constitui, de fato, o acontecimento finalmente na formação do povo eleito. É preciso não perder de vista, contudo, que é a significação específica de acontecimento provém de suas finalidades, já que esta libertação está orientada para a constituição do povo de Deus e para o culto da aliança celebrada no Monte Sinai. Por isso, a libertação do Êxodo não pode ser reduzida a uma libertação de natureza prevalentemente ou exclusivamente política. É significativo, de resto, que o termo libertação seja às vezes substituído na Sagrada Escritura pelo outro, muito semelhante, da redenção. Número 4. Jamais se apagará da memória de Israel o episódio que originou o Êxodo. Ele é o ponto de referência quando, após a destruição de Jerusalém e o exílio de Babilônia, o povo eleito vive na esperança de uma nova libertação. Para além dessa, na expectativa de uma libertação definitiva. Nesta experiência, Deus é reconhecido como o libertador. Ele estabelecerá com o seu povo uma nova aliança, marcada pelo dom do seu Espírito e pela conversão do coração. Número 5. As múltiplas angústias e desgraças experimentadas pelo homem fiel ao Deus da aliança servem de tema para diversos salmos, lamentações, pedidos de socorro, ações de graça, serve também tema de diversos salmos, lamentações, pedidos de socorro, ações de graças, refere-se à salvação religiosa, à libertação. Neste contexto, a desgraça não se identifica simplesmente com uma condição social da miséria ou com sorte de quem sofre opressão política. Ela inclui também a honestidade dos inimigos, a hostilidade dos inimigos, a injustiça e morte e a culpa. Os salmos nos remetem a uma experiência religiosa essencial
Somente de Deus se espera a salvação e o remédio. Deus e não o homem tem o poder de mudar as situações de angústia. Assim, os pobres do Senhor vivem numa dependência total e confiante na providência amorosa de Deus. Aliás, durante toda a travessia do deserto, o Senhor nunca deixou de prover a libertação e a purificação espiritual de seu povo. Número 6. No Antigo Testamento, os profetas de Amós não cessam de recordar com particular vigor a exigência da justiça e da solidariedade, de formular um juízo extremamente sério e severo sobre os ricos que oprimem o pobre, tomam a defesa da viúva e do órfão, proferem ameaças contra o poderoso. A acumulação de iniquidade acarretará necessariamente terríveis castigos. Isto porque não se concebe a fidelidade, a aliança sem pátria de justiça, a justiça em relação a Deus e a justiça em relação aos homens. São inseparáveis. Deus é o defensor e o libertador do pobre. 7. Semelhantemente, exigências encontram-se também no Novo Testamento. Ali são até radicalizadas, como demonstra o discurso da bem-aventuranças. Conversão e renovação devem operar-se no mais íntimo do coração. Número 8. Já anunciado no Antigo Testamento, o mandamento do amor fraterno estendido a todos os homens constitui agora a suprema norma de vida social. Não há discriminação ou limites que possam opor-se ao reconhecimento de todo e qualquer homem como o próximo. Número 9. A pobreza por amor ao reino é exaltada e na figura do pobre somos levados a reconhecer a imagem e como que a presença misteriosa do Filho de Deus que se fez pobre por nosso amor. Este é o fundamento das inexauríveis palavras de Jesus sobre o juízo em Mateus 25, versículo 31 a 46. Nosso Senhor é solidário com toda desgraça leva a marca de sua presença. 10. Contemporaneamente, as exigências da justiça e da misericórdia, já enunciadas no Antigo Testamento, são aprofundadas a ponto de revestirem no Novo Testamento uma significação nova. Aqueles que sofrem ou são perseguidos são identificados com Cristo. A perfeição que Jesus exige de seus discípulos, em Mateus 5, versículo 18, consiste no dever de serem misericordiosos, como vosso Pai misericordioso. É misericordioso. Em Lucas 6, versículo 36. 11. É a luz da evocação cristã ao amor fraterno e às misericórdias que os ricos são severamente admoestados para que cumpram o seu dever. São Paulo, perante as desordens na igreja de Corinto, acentua vigorosamente a ligação que existe entre tomar parte no sacramento do amor e repartir o pão com o irmão
quem se encontra em necessidade. 12. A revelação do Novo Testamento nos ensina que o pecado é o mal mais profundo que atinge o homem, no cerne da sua personalidade. A primeira libertação, pontos de referência para as demais, é o do pecado. No 13, se no Novo Testamento se abstém de exigir previamente como pressuposto para a conquista desta liberdade, uma mudança da condição política e social é sem dúvida, para a conquista desta liberdade, uma mudança de condição política e social sem dúvida, para salientar o caráter radical da emancipação trazida por Cristo, oferecida a todos os homens, sejam eles livres ou escravos, politicamente. Contudo, a carta a Filemon mostra que a nova liberdade trazida pela graça de Cristo deve necessariamente ter repercussão também no âmbito do campo social. Número 14. Não se pode, portanto, restringir o campo do pecado, cujo primeiro efeito é de introduzir a desordem na relação entre o homem e Deus. Aquilo que se denomina pecado social, na verdade, só uma adequada doutrina sobre o pecado permitirá insistir sobre a gravidade de seus efeitos sociais. Número 15. Não se pode, tampouco, situar o mal unicamente ou principalmente nas estruturas econômicas, sociais ou políticas, como se todos os outros males derivassem destas estruturas como de sua causa. Neste caso, a criação de um homem novo dependeria da instauração de estruturas econômicas e sociopolíticas diferentes. Há certamente estruturas iníquas e geradoras de iniquidade, e é preciso ter coragem de mudá-las, fruto da ação do homem nas estruturas boas ou mais, são consequências antes de serem causas. A raiz do mal se encontra, pois, em pessoas livres e responsáveis, que devem ser convertidas pela graça de Jesus Cristo, para viverem e agirem como criaturas novas, no amor ao próximo, na busca eficaz da justiça, do autodomínio e do exercício das virtudes. Ao estabelecer como primeiro imperativo a revolução radical das relações sociais, e ao criticar a partir desta posição a busca da perfeição pessoal, envereda-se pelo caminho da negação do sentido da pessoa e de sua da sua transcendência, além da sua transcendência, e destrói-se a ética e o seu fundamento, que é o caráter absoluto da distinção entre o bem e o mal. Ademais, sendo a caridade o princípio da autêntica perfeição, esta não pode ser concebida sem abertura aos outros e sem espírito de serviço. Número 5. A voz do magistério. Primeiro, para responder ao desafio lançado
a nossa época pela opressão e pela fome, o magistério da igreja, com a preocupação de despertar as consciências cristãs para o sentido da justiça, da responsabilidade social e da solidariedade para com os pobres e os oprimidos, relembram repetidamente a atualidade e a urgência da doutrina e dos imperativos contidos na revelação. Número 2. Limitamos-nos a mencionar aqui apenas algumas destas intervenções, os pronunciamentos pontifícios mais recentes, Mater et Magistra e Pacem Internis, Populorum Progressio e Evangelii Mundiante. Mencionemos ainda a carta de cardeal Roy, 80ª Advenias. 3. O Concílio Vaticano II, por sua vez, tratou as questões de justiça e da liberdade na Constituição Pastoral. Caudium et Spes. 4. O Santo Padre instituiu em diversas oportunidades neste tema, particularmente nas encíclicas Redemptor Hominis, Dives in Misericordia e Laborem Exercens. As numerosas intervenções que relembram a doutrina dos direitos do homem tocam diretamente nos problemas da libertação de pessoas humanas em face dos diversos tipos de opressão de que é vítima. É preciso criar, especialmente neste contexto, os discursos proferidos diante 36ª Assembleia Geral da ONU, em New York, no dia 2 de outubro de 1979. No dia 28 de janeiro do mesmo ano, João Paulo II, ao abrir a terceira Conferência Geral do Episcopato Latino-Americano em Puebla, havia recordado que a verdade completa sobre o homem é a base da verdadeira libertação. Este texto constitui um documento da referência direta para a teologia da libertação. Número 5. Por duas vezes, em 1971 e 1974, o Sínodo dos Bispos tratou de temas que se referem diretamente à concepção cristã da libertação. O tema da justiça no mundo e o tema da relação entre a libertação das opressões e a libertação integral ou a salvação do homem. Os trabalhos dos sínodos de 1971 e 1974 levam Paulo VI a esclarecer na exortação apostólica Evangelii Mundiante a relação que existe entre a evangelização e a libertação ou promoção humana. Número 16. Número 6. A preocupação da Igreja pela libertação e pela promoção humana traduziu-se também no fato de constituição da política Comissão Justiça e Paz. Número 7. Numerosos
episcopados, de acordo com a Santa Sé, têm lembrado também eles a urgência e os caminhos para uma autêntica libertação humana. Neste contexto, convém fazer menção especial dos documentos das Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano de Medellín em 1968 e de Puebla em 1979. Paulo VI esteve presente na abertura de Medellín, João Paulo II na Puebla. Ambos os papas trataram do tema de conversão e da libertação. Número 8. Seguindo as pegadas de Paulo VI, instituiu na especificidade da mensagem do Evangelho, especificidade que deriva da sua origem divina. João Paulo II, no discurso de Puebla, lembrou quais são os três pilares sobre os quais deve assentar uma autêntica teologia da libertação: a verdade sobre Jesus Cristo, a verdade sobre a igreja e a verdade sobre o homem. Parte 6. Uma nova interpretação do cristianismo. Primeiro, não se pode esquecer a ingente soma de trabalho desinteressado realizado por cristãos, pastores e sacerdotes, religiosos e leigos que, impelidos pelo amor a seus irmãos que vivem em condição desumana, se ofereçam, se esforçam por prestar auxílio e proporcionar alívio aos inumeráveis males que são frutos da miséria. Entre eles, alguns se preocupam por encontrar os meios eficazes que permitam por fim o mais depressa possível a uma situação intolerável. Número 2. O zelo e a compaixão que devemos ocupar um lugar no coração de todos os pastores correm por vezes o risco de desorientar ou de serem desviados para iniciativas não menos prejudiciais ao homem e à sua dignidade do que a própria miséria que se combate se não se prestar suficiente atenção a certas tentações. Número 3. O sentimento angustiante da urgência dos problemas não pode levar a perder de vista o essencial, nem fazer esquecer a resposta de Jesus ao tentador. Em Mateus 4, versículo 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8, versículo 3. Assim sucede que alguns, diante da urgência de repartir o pão, são tentados a colocar entre parênteses e adiar para amanhã a evangelização. Primeiro o pão, a palavra, mais tarde é um erro, falta separar as duas coisas até chegar a opô-las. O senso cristão, aliás, espontaneamente
se sugere a muitos que façam uma e outra. 4. Alguns parecem até que a luta necessária para obter justiça e liberdade humanas, entendidas no sentido econômico e político, constitua o essencial e a totalidade da salvação para estes. O Evangelho se reduz a um evangelho puramente terrestre. Número 5. Em relação à opção preferencial pelos pobres, reafirmada com vigor e sem meios termos. Após Medellín, na Conferência de Puebla, de um lado, é a tentação de reduzir o evangelho da salvação a um evangelho terrestre. De outro lado, que se situam as diversas teologias da libertação. Número 6. Lembremos que a opção preferencial definida em Puebla é dupla, pelos pobres e pelos jovens. É significativo que a opção pela juventude seja, de maneira geral, totalmente silenciada. Número 7. Dissemos acima, em Cleofas 4, que existe uma autêntica teologia da libertação, aquela que lança raízes na palavra de Deus, devidamente interpretadas. Devidamente interpretado. 8. Mais sobre um ponto de vista descritivo, convém falar das teologias da libertação, pois a expressão abrange posições teológicas, até mesmo ideológicas. São não apenas diferentes, mas até muitas vezes incompatíveis entre si. Número 9. No presente documento, trata-se somente da produção daquela corrente de pensamento que, sob o nome de teologia da libertação, propõe uma interpretação inovadora do conteúdo da fé e da existência cristã. Interpretação que se afasta gravemente da fé da Igreja, mas ainda constitui uma negação prática dessa fé. Número 10. Conceitos tomados por empréstimo de maneira acrítica. A ideologia marxista é um recurso à tese de uma hermenêutica bíblica marcada pelo racionalismo, encontra-se na raiz da nova interpretação que vem compor o que havia de autêntico no generoso com empenho inicial em favor dos pobres. Aqui vou dar uma parada e no próximo vídeo continua essa leitura. Na parte 7, análise na análise marxista. Bom, até o próximo vídeo, se Deus permitir, graças a Deus, gratidão sempre. Texto e coletânea de Geraldo Siqueira.